Cangaço foi tudo o que o Velho Oeste não foi. Uma onda de banditismo, violência que arrastou por todo o sertão nordestino entre o século XVIII e o início do século XX. Com a ineficiência do governo em manter a segurança e a lei, os sertanejos dariam um jeito nisso, mas o tiro saiu pela culatra, pois os bandos de cangaceiros logo se transformaram em quadrilhas que tocaram terror no sertão. O governo criou as volantes, grupos de policiais disfarçados de cangaceiros. O maior de todos os cangaceiros foi Lampião, que começou sua carreira em 1920, com a média de mais de 1000 mortes pela mão de sua gangue. A pioneira entre as mulheres foi Maria Bonita, em 1930, a companheira de Lampião. O fim da era de ouro do cangaço começou em 1938, com a morte de Lampião e Maria Bonita em uma emboscada. Corisco, um dos integrantes sobreviventes, tentou manter o grupo como novo líder, mas foi morto em 1940 pela polícia, dando fim ao cangaço. Sobrenome. Com o aumento da população, obrigou a adição de mais nomes. Por volta do ano 2850 antes da Era Comum, o imperador Fuxi obrigou os chineses a ter 3 nomes: o próprio, o da família e um terceiro tirado de um poema. O Império Romano adotou o hábito em 500 antes da Era Comum: o nome próprio, o nome do clã e o nome da família. Com a decadência do Império Romano, o sobrenome entrou em desuso. A população volta a crescer na Idade Média. A Europa volta a usar sobrenomes. Os primeiros foram os nobres, os senhores feudais, depois comerciantes e plebeus. Já no Brasil, chega com os colonos, onde 95% vieram de outros países como Japão, Portugal, Alemanha e Espanha. 5% tem origem dos indígenas. Já os escravos libertos incorporaram os sobrenomes de seus antigos donos. A origem de alguns sobrenomes. Com a colonização, chegou também boa parte dos sobrenomes. Veja 4 origens portuguesas. Silva, vindo do Império Romano para designar os moradores do mato. Silva em latim é selva. Vindo ao Brasil pela colonização, foi adotado por muitos escravos. Seu registro é de 1612. Santos, de origem religiosa, data para quem nascia no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. Judeus convertidos na Península Ibérica também adotavam o nome para fugir da Inquisição. Nascimento, referência ao nascimento de Cristo. Muitas crianças que nasciam no dia 25 de dezembro recebiam o nome. Nassau, que é um nome comum na Holanda, e nos países ibéricos que tinham esse nome, recebia o nome de nascimento. Ferreira, nome dado para quem vivia em lugares onde se confeccionava ferro ou minas de ferro. Na Espanha, em 1770, até onde sabe, Dom Álvares Rodrigo Ferreira é o registro mais antigo deste sobrenome. Muitos judeus e muçulmanos que moravam na Espanha e em Portugal eram perseguidos entre o século XV e XVI, obrigados a se converter ao catolicismo e mudavam seus sobrenomes para coisas naturais como Leão, Carneiro e Pinheiro. O sobrenome mais popular é Silva, mas não é de uma família única, se divide em grupos de famílias distintas. Já a maior família por laço sanguíneo é a dos Cavalcantes, em Pernambuco. Muitas famílias têm seu nome inspirado na profissão, localidade, características e religião. Muitos escolhem o nome pela profissão. Assim surgiram Hunter, caçador, e Carpenter, carpinteiro. Outra coisa comum são sobrenomes toponímicos, que faz menção ao lugar onde a pessoa vive, como Fontes, Campos, Matos, Pinheiro, Ribeiro, Rocha, Costa e Silva. Características físicas ou personalidades também foram usados. Alguém astuto pode ser chamado de Fox e Fish para bons nadadores.
Países que a religião influenciou adotaram expressões designadas pela religião, como aleluia, anjo, assunção, batista, trindade e graça. Nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em 16 de junho de 1927. Morreu em Pernambuco em 23 de julho de 2014. Foi escritor, dramaturgo, romancista, poeta, artista plástico, professor, advogado e palestrante brasileiro. Um expoente da literatura brasileira. Foi indicado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal como representante brasileiro na disputa do Nobel de Literatura. Autor de O Alto da Compadecida e o Romance da Pedra do Reino e O Príncipe de Sangue Vai e Volta. Quem é a figura nacional? Ariano Suassuna! Top 4. Detetives da ficção. Todo mundo gosta de um bom mistério. Entender as pistas e descobrir quem é o assassino antes de todo mundo. Assim como os detetives desta lista. Adrian Monk. Um detetive que possui ao todo 312 fobias. E tem transtorno obsessivo compulsivo. Depois de perder a esposa, foi afastado da polícia de São Francisco e se tornou consultor de casos primeiramente sem solução. O ator Tony Shalhoub ganhou um Globo de Ouro e 3 Emmys na atuação do papel. Dick Tracy, criado por Chester Colt em 1931. Se tornou policial após seu pai e sua esposa serem mortos por bandidos. Usuário de tecnologias à frente do seu tempo, ele usava o videofone para se comunicar com os colegas policiais. E no cinema foi vivido por Warren Beatty em 1990. Fox Mulder e Dan Scully. Um vê conspiração em tudo. Já ela é uma versão feminina do São Tomé de Aquino. Não acredita nem vendo. E investigam casos obscuros, possíveis invasões alienígenas e fenômenos paranormais. A série Arquivo X foi criada em 1993 por Chris Carter. Durou 9 temporadas e 2 filmes, uma das séries mais cultuadas de todos os tempos. Sherlock Holmes. Criado em 1876 por Conan Doyle, inspirado em um professor chamado de Joseph Bell, que tinha a capacidade de fazer os mais incríveis diagnósticos só observando o paciente. Conseguia dizer como ele vivia e o que sentia. Muitos veem, mas poucos observam, era o que ele dizia. Holmes já foi retratado no cinema em mais de 200 filmes.